O tema da pregação de hoje: privilégios a serviço do reino. Esse tema, eu acredito que já deu uma mexida com algumas pessoas, porque eu nunca tive tantos feedbacks do nome de uma pregação que eu nem tinha pregado ainda. As pessoas me mandavam mensagem ou me cruzavam na igreja e falavam: eu quero ouvir a palavra que chama privilégios a serviço do reino. O que você vai falar? Então, eu fico feliz, porque talvez só essa temática já mexe com você. Talvez o que eu vou falar hoje mexa no profundo do seu coração, da sua mente como cristão. E esse é o desejo que Deus tem, é o desejo que eu tenho em estar aqui pregando. Mas para falar privilégios a respeito do rei, a serviço do reino, eu quero primeiro começar pensando com vocês o que é privilégio. Primeiro, no âmbito natural do pensamento humano. Privilégio é um direito, uma vantagem, uma prerrogativa, válidos apenas para um indivíduo ou grupo em detrimento da maioria. Privilégios, algo que uns têm em detrimento de outros. Ou também pode ser considerado uma oportunidade ou concessão especial para realizar algo muito desejado ou valorizado. Também, privilégio pode significar sorte, felicidade. Cara, eu tenho o privilégio disso. Eu tenho a sorte. Eu tenho a felicidade. Privilégio também pode ser apresentado como riqueza, conforto, bem material ou espiritual, que só uma minoria tem acesso. Privilégio. Um termo, uma expressão que representa muito bem para mim o que é privilégio é vantagem na largada. Vantagem na largada. Para ilustrar um pouquinho o que significa essa expressão, eu quero narrar para vocês um exercício que um professor fez com seus alunos de colegial. E esse é um vídeo que muitas pessoas já viram, é um vídeo que foi bastante disseminado e eu vou dizer o que acontece nele. Um professor coloca muitos alunos numa linha de largada numa corrida que tinha um campo bem longo, gramado, e ele diz assim: esse é um exercício e é uma corrida. Mas antes de começar essa corrida, eu farei algumas constatações, algumas afirmações. E quem tiver isso como uma verdade na sua vida vai dar 2 passos. Quem não tiver isso como uma verdade na sua vida vai permanecer parado. Então o professor começa dizendo: se os seus pais ainda forem casados, dê 2 passos. Aí algumas pessoas dessa turma grande, algumas pessoas dão. Aqueles que têm pais separados permanecem no lugar. Aí ele continua: se você cresceu com a figura paterna em casa, dê 2 passos. Mas alguns deles dão 2 passos e outros permanecem no lugar. Aí ele continua: se você teve acesso à educação particular, dê 2 passos. Ele continua: se você nunca precisou se preocupar com a sua conta de celular, dê 2 passos. Se você nunca ajudou o seu pai ou a sua mãe com uma conta de casa, dê 2 passos. Se você nunca se preocupou de onde viria a sua próxima refeição, dê 2 passos. Depois que ele fala essas afirmações, a imagem que nós vemos é diversos jovens em posições diferentes. Alguns deram todos os passos possíveis e estão lá na frente, no meio do campo. Alguns não deram nenhum passo e estão parados exatamente na linha de largada. A maioria deu alguns passos, então a gente tem um público espalhado por essa metade do campo. E aí então o professor diz: todas as coisas que eu falei aqui
não estão relacionadas a nada que vocês fizeram. Nada. Não tem nada a ver com o que você fez na sua vida. Ou seja, nada do que você fez te colocou na posição que você está. O interessante para mim, com a minha personalidade sentimental, não é só o fato de eles estarem espalhados e alguns terem dado todos os passos e outros nenhum. Mas a reação que a câmera capta daqueles que não andaram nada e daqueles que estão acreditando que vão ganhar. O professor diz, o final da largada, ou seja, quem chegar em primeiro lugar vai ganhar uma nota de $100. Aqueles que dão muitos passos, tipo, mano, eu que vou ganhar, eu que vou ganhar. Aqueles que não dão nenhum passo, você vê claramente um olhar de vergonha. E essa vergonha não está relacionada a eu não vou ganhar a nota. Está relacionada a uma história. Uma história que leva à humilhação. Eu quero lembrar do que eu vi, já que eu estou só narrando a situação, que a maioria dos que não deram nenhum passo eram negros. E a maioria, se não todos, que estão em primeiro lugar, eram brancos. Provavelmente, os que não deram nenhum passo, como vocês viram, têm uma condição social inferior, econômica. Aí o professor diz, vocês devem ter entendido alguma coisa a respeito disso. Mas eu quero dizer, isso continua sendo uma corrida. Quando eu disser já, todos correm. O que está em primeiro vai ter que correr. E o que está em último vai ter que correr. Eu acho que é muito claro o que é privilégio. Mas eu quero também falar uma lista de algumas outras coisas que são consideradas privilégios. Contexto familiar foi muito citado nessa ilustração. A raça, a nacionalidade, se você nasce num país desenvolvido ou num país subdesenvolvido, ou num país que está com a linha da pobreza muito baixa, ou num país onde é considerado um dos países mais pobres do mundo. A economia, a época que você nasce, qual a geração, qual é a década, qual é o século. Ter acesso à educação, ter acesso ao conhecimento, ter acesso a Deus. Existe uma lista quase infindável de privilégios que nós poderíamos destacar aqui. Mas o que é mérito? E eu faço essa pergunta, o que é mérito, porque quando a gente começa a discutir sobre privilégios, automaticamente o contraponto ao privilégio é o mérito. Mérito, merecimento. Receber resultados baseados nas suas ações. Plantou, colheu. O conceito do privilégio é muito debatido com o pensamento da meritocracia. Meritocracia, se a gente for olhar esse sufixo que diz cia, como democracia, a meritocracia fala de um sistema de oportunidades iguais. Então ele diz assim, todos nós temos oportunidades. Então você vai chegar em algum lugar ou não, baseado na forma que você agir. Ou seja, você terá mérito de ter chegado ou não terá mérito de não ter chegado. A verdade é que a meritocracia é, no mínimo, ingenuidade. E eu falo no mínimo ingenuidade porque não vale a pena dizer o que ela pode ser na verdade. Não existe igualdade de oportunidades.
Isso é muito claro. É tão claro que existe uma minoria que se levanta oficialmente para dizer: eu acredito na meritocracia. O que acontece é, quando pessoas começam a clamar por justiça, dizendo o mundo é injusto porque existem privilégios para muitos poucos, aqueles que se sentem merecedores de onde chegaram, eles dizem: mas poxa, eu ralei minha vida inteira, pelo menos diz que eu tenho um pouco de mérito. A verdade é que a gente sabe aqui na igreja, entre nós aqui, que a gente tem pontos de partida diferentes. Mas no conceito bíblico, Érica, não existe mérito? Existe mérito na Bíblia? Vamos ver, vai, público presencial. Existe mérito na Bíblia? Não existe meritocracia, mas existe mérito. O mérito é o seguinte: obedeceu, é recompensado. Todo mundo conhece o conceito bíblico que diz, o conceito da semeadura. O que você plantar, você colhe. Certo? Nos mandamentos tem um mandamento que diz assim: se você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai viver mais. Eu vou prolongar os seus dias na terra. Ou seja, se você obedecer o que está falando, vai ter um benefício. E esse benefício vem pela sua ação de obediência. Deus gosta de obediência. E quem obedece é abençoado. A gente vê na Bíblia, em diversos momentos, que diz: se você dá, você recebe. Dai e dar-se-vos-á. Ou seja, é um retorno. Vou pensar de forma prática. Você tem um vizinho. Todo dia você encontra com ele. E você é gentil. Aí ele precisa um dia de ajuda, você carrega as sacolas do mercado dele. Aí ele tá mal, tá doente, você se oferece para ir na farmácia. E você vai plantando muitas sementes de amor. O dia que você precisar desse vizinho, a probabilidade de você poder contar com ele é grande, porque você semeou amor. E quando o amor é semeado, o amor provavelmente será colhido. Agora, se você tem um vizinho que você só bate boca com ele, que você só reclama dele, que você não olha na cara dele quando você cruza no elevador, provavelmente você vai colher hostilidade. Quem planta hostilidade provavelmente colhe hostilidade. Érica, você não fez uma pregação que se chama Privilégios a Serviço do Reino para me dizer que a Bíblia só prega méritos. Claro que não. Mas mais do que essa introdução para dizer o que é privilégio e o que é mérito, eu quero fazer um convite para vocês agora, para que a gente possa mergulhar na Bíblia a respeito dos privilégios. Privilégios a serviço do reino. Em primeiro lugar, eu quero citar privilégios naturais, materiais, privilégios humanos, dessa vida aqui, material. O primeiro deles, eu não poderia deixar de falar do dinheiro, certo? Afinal, a grande discussão da humanidade a respeito dos privilégios diz respeito a privilégios socioeconômicos. Mas espiritualmente, qual é a visão da Bíblia a respeito deles? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18, diz: Deus falando para o povo judeu: não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. O que Deus está falando para o povo judeu agora é: vocês estão enriquecendo,
Mas eu só quero dizer uma coisa. Por favor, não me digam que vocês que conseguiram tudo isso. Não digam que é por causa de vocês. Porque a verdade é que é por causa de mim. Eu tenho uma aliança com você. E porque você andar no meu caminho, eu te abençoo. Eu te abençoo e eu te faço capaz de produzir riqueza. Agora eu quero fazer uma observação. Eu não estou dizendo que é isso que acontece hoje pela seguinte questão. Ele está falando com o povo dele que não vive em desigualdade como nós vivemos hoje. É um outro contexto, vamos entender o contexto. O contexto judaico da época é que lá, é lógico, existiam guerras. Quando você perdia a guerra, você era saqueado. Ou existia seca. Quando você estava na seca, você podia ficar pobre. Mas a questão é que eles tinham muito mais igualdade. Eles tinham igualdade dentro do povo judeu. E eles tinham essa igualdade por causa da forma que Deus ensinou a eles a viverem. Uma forma justa. Mas mesmo todo mundo tendo igualdade, não vem dizer que foi você. Ou seja, presta atenção, a gente diz hoje que não existe meritocracia porque existe desigualdade, porém nem quando existia igualdade de oportunidades era a meritocracia que ditava na Bíblia. O que ditava era a consciência da onde vem a capacidade de produzir. E essa capacidade de produzir vem de Deus. Ou seja, privilégios materiais são privilégio. Independente. Se você tem pouco, se você tem muito. Essa conversa é de cristão para cristão, tá bom? Talvez a gente fale umas loucuras para o mundo. Mas a verdade é que não importa de onde você partir, quando você alcançar, lembre-se quem te fez capaz de produzir. Segundo versículo que eu quero falar é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tira o privilégio da normalidade. Aí é normal trabalhar e ganhar salário. É normal, quando você trabalha muito, faz muito, receber. Ou assim, você está tanto almejando ter mais, que o que você tem hoje, normal. A gratidão vem para mostrar o princípio do privilégio. E eu quero lembrar que o que o povo de Deus vivia para trabalhar naquela época não era um trabalho fácil. Você acha que eles acordavam cedo para plantar? Você acha que eles passavam o dia inteiro naquele sol escaldante do Oriente Médio? Arando terra? Você acha que o povo que cuidava de animal naquele sol, você acha que era um trabalho super tranquilo? Era igual trabalhar hoje sentado numa cadeira no ar-condicionado? Cara, eles deviam ralar pra caramba. E no pensamento do mérito, a pessoa pode me dizer o seguinte: mas e se na época tivesse um cara que não gosta de trabalhar? E ele não levanta, não vai trabalhar e não vai produzir. Então, cara, esse cara não vai conseguir. E o outro que foi, tem mérito também. Poxa, por que Deus está falando, não fala que sou eu? Pô, Deus, mas estou ralando. Dá um pouco de reconhecimento para mim. A verdade é que o mérito, ele só está na superficialidade. É isso que a gente vai ver na palavra de hoje. O mérito está na superficialidade. O privilégio está nas profundezas. O privilégio é a base, é o fundamento. Atos 20, versículo 35 diz: Lucas aqui, centenas de anos depois, está trazendo uma revelação a respeito do privilégio material
no corpo de Cristo. Aqui, eles estavam formando a igreja. E ele diz o seguinte: em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Então, pontuando a respeito de privilégios materiais. É privilégio? Então seja grato, mas lembre, esse privilégio deve estar a serviço do reino. Todo privilégio material deve estar a serviço do reino. Como podemos colocar os nossos bens materiais a serviço do reino? Dividindo com quem não tem. Isso não te torna uma pessoa, nossa, olha como eu sou maravilhoso, olha como eu mereço reconhecimento, eu faço caridade. Não existe nada mais patético do que se vangloriar por caridade. Quem se vangloria fazendo caridade não entende que veio de Deus. A consciência do privilégio traz um constrangimento e um senso de responsabilidade. Ter mais significa que você tem mais propósito naquela área de servir. Aquele que tem 100 tem que servir com 100. Aquele que tem 1 tem que servir com 1. Essa é a diferença no corpo de Cristo. É lógico que existe o pensamento lá de fora, mas a gente vai olhar para a Bíblia. A Bíblia diz que quem tem mais tem que servir com mais. E não só como uma obrigação ou com um desejo de reconhecimento, mas com a alegria de servir o reino. Mas eu estou falando aqui de privilégios naturais desse mundo. Dinheiro é o único privilégio? Não. Muitas vezes, quando a gente escuta o discurso do mundo, o privilégio está só atrelado ao cultural, social, econômico. Mas a Bíblia diz que saúde emocional é privilégio. Amigos são privilégios, família é privilégio. Nessa atividade que o professor fez, muitas das perguntas estavam ligadas a uma família estruturada. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do privilégio da família? A Bíblia diz que a verdadeira religião é ajudar as viúvas e os órfãos. O que liga uma viúva a um órfão? O fato de que não tem família. A verdadeira religião, o evangelho do reino é todos os seus privilégios a serviço do reino. Se você tem família, você deve servir a Deus com a sua família. Em todas as formas, mas principalmente ao desfavorecido de família. Uma igreja que não tem visão de adoção não entendeu o privilégio da família e a obrigação, a responsabilidade de servir ao reino com o privilégio da família. Lembrando que não só o dinheiro é privilégio, não olhe para os órfãos e mande um cheque para o orfanato. Mande o cheque para o orfanato, faça uma visita para o orfanato, entre na lista de adoção, esteja disposto a ser família para um desfavorecido de família. Amigos, quantas vezes você não ignora aquela pessoa que você acha chata e que não tem amigo? Privilégio a serviço do reino. Todos os privilégios. Todos. Se você tem alegria, esteja disposto a trocá-la pela tristeza de alguém. Quantas pessoas não dizem:
Eu tenho tanta compaixão que eu não consigo me aproximar de situações de sofrimento. Isso é válido, isso é humano. Mas eu quero te dizer, cristão, que o Espírito de Deus habita em você. E ele te faz forte para aguentar o sofrimento do outro. Porque isso não é para alguns, isso é para todos. Isso é para a igreja, esse é o evangelho do reino. Não é uma opção, é uma obrigação. Então, se você tem alegria, esteja disposto a trocá-la. Você já fez uma visita para um asilo e sentou com algum idoso que não tem visita da família? Você vai embora de lá, você está mais triste e ele está mais feliz. Você já foi fazer evangelismo na Cracolândia? Se você conseguir trocar um pouco de amor com alguém, eu vou te dizer, você vai sair mais triste e essa pessoa vai sair mais feliz. O privilégio daquele que tem alegria em Deus, a serviço do reino. Esses são alguns privilégios naturais e humanos. Mas eu não falaria da igreja de Jesus sem falar de privilégios espirituais. Se você quer entender de privilégios, você não pode ficar somente no discurso humano e do mundo a respeito de privilégios. Porque os maiores privilégios que você, cristão, recebeu não são privilégios materiais. Privilégios espirituais. O primeiro que eu quero citar, salvação. Efésios 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se foi completamente de graça, é privilégio. Como receber o maior privilégio da sua vida e guardar ele? E guardar ele só para você. O que Deus tem para a igreja dos nossos dias não é os cristãos consumindo entretenimento cristão, recebendo suporte cristão, acolhimento cristão, compartilhando a educação dos seus filhos com o ministério infantil, criando uma grande bolha, só aguardando a volta de Jesus. Não é assim no evangelho do reino. No evangelho do reino, você pega o seu privilégio e sai para trabalhar. Sabe como a gente vê isso? Apocalipse 22. Apocalipse 22, para quem sabe, último livro da Bíblia, último capítulo da Bíblia. Eu vou falar um texto que muitos dirigem somente à volta de Jesus. Mas os teólogos apresentam este único versículo como representando a última onda de avivamento, de salvação. E esse versículo diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quando ele diz vem, ele não está falando para Jesus. Ele está falando para os desfavorecidos da verdade. Nos últimos dias, nos últimos minutos, a igreja precisa estar ardendo por compartilhar o privilégio da salvação. E você diz, vem, clamando junto, de mãos dadas com o Espírito Santo.
aquele que ouve, diga venha. Olha que louco. Privilégio a serviço do reino. Você acabou de ouvir. Você recebeu na sua mão o maior privilégio na sua vida. Você poderia falar assim: meu Deus, eu fiquei sabendo. Deixa eu curtir aqui meu momento do privilégio que eu recebi. Mas não é isso que fala. Ele diz que aquele que ouve, diz, venha. Você acabou de ouvir, venha. Você olha para o outro que não ouviu ainda e você diz, venha. Sabe quem vai vir? Quem está com sede. Sede é desespero. Desespero é falta de esperança. E só existe uma esperança que vai suprir essa sede. A água da vida. Quanto custa? Nada. De graça. Que já foi pago pelo preço mais alto de todos. Se você ouviu, diga, venha. E os desfavorecidos poderão receber, assim como você, de graça, privilégio, a água da vida. Diferente dos privilégios humanos, a salvação não vem em detrimento de outros. Deus deseja a todos, Ele amou o mundo. Os privilégios espirituais não são como privilégios naturais, que são de uns em detrimento de outros. Os privilégios espirituais estão à disposição de todos que têm sede. Outro privilégio espiritual, o poder. Que você não recebeu só salvação, você recebeu o poder. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas. Privilégio a serviço do reino. O poder não é para você. O Espírito Santo entra em você, não só para que você fique no quarto com Ele, ou sentado no banco da igreja, só curtindo a presença dEle. Curte a presença dEle e sai, porque existe aquele que está lá fora e não tem. E o poder significa testemunho vivo, porque enquanto lá fora a sede de justiça é gritar com aqueles que são opressores e odiar, o poder e o privilégio espiritual é sair e fazer o oposto. É testemunhar para o que é bom e para o que é mal. E você não vai testemunhar qualquer coisa, não. Você vai testemunhar assim, está doente, Ele cura. Está triste, Ele consola. Está perdido, Ele te encontra. Você está caminhando para a morte e Ele é vida. E eu vou provar, porque eu tenho poder. Eu tenho poder para testemunhar. Esse privilégio é para testemunhar. O privilégio do Espírito Santo habitar em você. Que privilégio, você está usando a serviço do reino? Ou você está lá na sua casa pensando, o que eu vou fazer? Você tem que fazer o tempo todo com tudo. Você serve com a verdade da salvação, com o poder do Espírito, com todos os seus privilégios naturais, com o seu dinheiro, com a sua família, com a sua alegria, com o seu tempo, o que você tiver. Eu não tenho nada, você tem. E aqui eu quero trazer um conceito falando de privilégio espiritual, que é completamente diferente do conceito do mundo. Que o conceito do mundo diz, rico é privilegiado e pobre é desfavorecido. Mas eu quero dizer o que Deus falou para a igreja de Laodiceia em Apocalipse. A igreja de Laodiceia estava abandonando, estava morna, estava abandonando o evangelho do reino. Sabe o que ela dizia? Eu tenho tudo. Nada me falta, tá tudo bem. Mas Deus diz, você não sabe. Eu vou abrir aqui, pera. Você não sabe. Gente, eu perdi meu texto. Veio na minha cabeça, mas o que Deus diz é, você é pobre, cega e nua. Ela tinha tudo.
material. Tinha riqueza e ela tinha a mentalidade do mundo de hoje. O dinheiro é o meu privilégio. Mas eu quero dizer, se você é cristão, não importa hoje quanto dinheiro você tem na sua carteira. Você. Apocalipse 3,17. Obrigada. O que Deus diz é: sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Se você é cristão, não deixe o mundo dizer que você é um pobre coitado, um desfavorecido. A riqueza que você tem é a maior riqueza do mundo. Use a serviço do reino, que Deus vai cuidar do dinheiro da sua carteira. Isso está na Bíblia quando ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque não existe cristão que é desfavorecido. Cristão é abençoado. Pode se levantar. Vamos servir com os nossos privilégios. Irmãos, se vocês têm mais, vocês que vão encher a carteira de quem tem menos. É assim que Deus quer. Quem tem dinheiro, dê dinheiro. Quem tem família, dê família. Quem tem a verdade, dê a verdade. O poder. Mas se a Érica diz tudo isso, é muito forte. Mas eu vou dizer qual é a força, a grande força do que eu estou dizendo. É exatamente isso que Jesus fez. Jesus tinha todos os privilégios. E aqui eu quero dizer o que eu estou querendo dizer com o privilégio que Jesus tinha. Toda a felicidade e plenitude. E ele abriu mão por nós. Ele veio como homem, veio como um bebê. E ele passou a sua infância e a sua adolescência se preparando para um momento. Os 3 anos do seu ministério. Vocês concordam comigo? Foram 3 anos que mudaram a história. Sabe como Jesus começou o seu ministério? Ele foi batizado por João Batista. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi jejuar no deserto. E venceu o próprio Satanás e as suas tentações. E ele saiu para pregar. Qual foi a profecia que foi dita, lida das Escrituras por Jesus quando ele iniciou o seu ministério? Lá em Lucas 4, versículo 17 e 18. Jesus entra na sinagoga em Nazaré. Abre aí, Lucas 4. Então vou começar no 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pulando para o versículo 21. Nessa hora que ele leu essa profecia, ele olhou para aqueles que estavam lá e falou: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Que agora eu comecei o evangelho do reino, o ministério daquele que você diz que é o seu mestre. Esse tem que ser o seu propósito de vida.
Porque o que você é como cristão, se não um seguidor de Cristo? Não existe alternativa. Você pode ser um simpatizante da Bíblia. Você pode ser um simpatizante da cultura judaica. Mas você não pode ser cristão sem seguir o exemplo de Jesus. Ele podia ter lido qualquer profecia, mas naquele momento o marco era: começaram os 3 anos mais revolucionários da história. E ele disse: eu vim aqui para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para tirar os oprimidos de onde eles estão. Jesus só veio para evangelizar pobre? Não, o que ele está dizendo é: eu vim com todos os meus privilégios para dar para os desfavorecidos. E os ricos que não têm a Jesus são os mais desfavorecidos. Sabe por quê? Porque o dinheiro pode ser um senhor que cega demais. Por isso que a Bíblia diz que é mais difícil que um rico se converta, porque ele está cego com a voz de Mamon. Mamon é o senhor do dinheiro. Jesus veio também para esses que estão caminhando para a morte. Jesus veio porque está passando fome. Jesus veio porque está chorando. Jesus veio pelo que está opresso pela pornografia. Por aquele que não consegue largar a droga. Por aquele que não consegue largar a bebida. Por aquele que não consegue parar de trair. Ele veio para esse que não tem esperança. Aonde está o que não tem esperança, você sabe? Se você não sabe onde ele está, é porque você não está procurando por ele. O evangelho do reino é correr desesperadamente, procurando aqueles que precisam dos privilégios que você recebeu de graça. Aonde está essa profecia que foi escolhida por Deus para que fosse proferida no início do ministério de Jesus? Onde ela está? Ela está em Isaías 61. Eu vou pedir para você abrir. No começo do versículo de Isaías 61 é onde ele está falando. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr a liberdade aos algemados. Gente, olha a força que o Messias veio trazer para a humanidade. E o que eu acho mais lindo é que no final desse capítulo, ele te dá a resposta sobre todos os pensamentos de privilégios e de mérito. No versículo 10 da profecia do capítulo 61 de Isaías diz: e aqui não é mais o Messias falando, é a igreja. Sabe o que a igreja? Aqui era uma profecia que via a igreja. Sabe o que a igreja diz? Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Os dois de graça. Sabe qual é a nossa alegria, igreja? Hoje, você está vestindo uma veste de salvação. Só que essa veste de salvação, ela não está sozinha. Ela é coberta pelo manto da justiça. A salvação não se separa do caráter do justo juiz. A igreja não é completa sem a salvação e a justiça, dadas de graça, conseguidas por Jesus, sem mérito nenhum nosso. Tudo privilégio. Tudo privilégio. E no versículo 11, ele diz:
Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Sabe o que ele diz sobre mérito? Ele diz: fui eu que plantei, e sou eu que vou fazer brotar a justiça. Nós somos meros participantes da honra do ministério de Jesus. Porque é Ele o que vai merecer reinar no trono de justiça. A justiça não é do mundo, a justiça é de Deus. Eu quero trazer uma palavra para os jovens e adolescentes. Eu quero que vocês prestem atenção em mim. Existe um discurso do mundo hoje que diz o seguinte: eu sei o que é justiça. Se você não seguir a risco o meu discurso, você é injusto. Eu sei o que é certo. Eu sei o que é amar o próximo. Mas eu quero dizer que existe um espírito enganador que está mexendo com a cabeça de vocês. Que a verdade é que o mundo não sabe o que é justiça. O mundo não sabe o que é amor ao próximo. Quem sabe é Deus. Então vocês, por favor, parem de compartilhar, comprar, acreditar nesse bando de baboseira que vai contra a Bíblia e que é pregado como justiça. Aquilo que o mundo diz que é justo, faça porque a Bíblia diz, não porque o mundo diz. E aquilo que o mundo diz que é injusto, se a Bíblia disser que é justo, se mantenha. Saiba de onde buscar a sua fonte de justiça. Se jovem e adolescente quer fazer a diferença nesse mundo, o lugar que você encontra o como é na Bíblia, é em Jesus, é no Evangelho de Cristo, é no modelo do que Ele fez, do que Ele falou e de como Ele viveu. Existem muitos movimentos em prol da justiça. Se eles agradarem a Deus, façam. Se eles não agradarem, não façam. Existe um espírito enganador que quer roubar da mente dos jovens quem é o justo juiz. Quem é aquele que abomina a desigualdade? Quem é aquele que abomina o racismo? Quem é aquele que abomina a violência contra a mulher? O justo juiz é Deus. Como eu quero viver? Eu quero viver cheio da unção. Você quer mudar o mundo? Você precisa de unção, presença, espírito. Quando Jesus leu essa profecia, ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu. Você quer ir lá onde tem os mais pobres, os mais tristes, os mais sofridos? Experimenta aí com a unção. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos. Igreja, saia da inércia, por favor. Que um não faz sozinho, dois não faz sozinho. O evangelho do reino é para uma igreja, é para todos. É a soma de todos os nossos privilégios aqui, todos.
Cada um tem um. Cada dia, um se manifesta de forma diferente na sua vida. Igreja, saia da inércia. Saia da inércia. Saia da inércia. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós precisamos que o Senhor faça a justiça correr como um rio. Que haja um avivamento no sentido mais puro da palavra. Que traga vida. Que traga vida. Nós somos os maiores privilegiados da face da terra. Igreja, coloque os seus privilégios no altar de Deus e a serviço do reino. Senhor, tira de nós o egoísmo, tira de nós a vontade de lutar por nós mesmos e nos lembra que o nosso propósito e a nossa responsabilidade é lutar pelos desfavorecidos. Sejam desfavorecidos de dinheiro, de bens materiais, de família, de amor, de alegria. E que acima de tudo, o privilégio da salvação, a veste da salvação e o manto da justiça sejam visíveis aos nossos olhos, que andávamos cegos. E que a gente haja honrando a veste que o Senhor nos vestiu. Todos os dias. Senhor, tira as escamas dos jovens que têm os seus pensamentos roubados por uma falsa justiça. Uma justiça vazia e superficial. Faz correr um rio de justiça. Queremos um avivamento, queremos mais de Ti. E eu quero fazer um apelo para você. Se o Espírito Santo tocou no seu coração e você quer servir o reino de Deus, trazer aquilo que existe no céu, plenitude, alegria, comunhão, amor, gentileza, salvação. Se você quer trazer um pouco desse reino para a terra, se você quer manifestar o poder do Espírito, os dons que Ele quer colocar na sua vida, eu quero te pedir para você se levantar agora. E a gente vai levantar um clamor de uma igreja que não quer ser passiva, mas de uma igreja que quer trazer o reino de Deus para a terra. Levanta a sua voz e declara agora que esse chamado é seu. Que o reino de Deus vai ser um propósito de vida para você. Senhor, abre os nossos olhos de propósito. Abre os nossos olhos para o propósito. Tira, Senhor, a vida fútil e traz o propósito do reino.